Nós estamos o tempo todo em contato com toxinas. Toxinas que vêm do ar, toxinas que vêm de produtos de limpeza, toxinas que podem vir dos alimentos, do álcool, de drogas, de medicações, e o nosso próprio metabolismo também está produzindo substâncias que precisam ser eliminadas. Se essas substâncias tentam entrar em alguma célula, então imagina que você comeu um alimento cheio de pesticidas, e esse alimento vai então chegar, vai passar pela boca, esôfago, estômago. Então, chega no estômago, por exemplo, ou no intestino, e essa toxina tenta entrar dentro das células. As células têm mecanismos para falar: não, aqui não, obrigado, não quero, e expulsar isso. E esses mecanismos estão presentes em várias partes do nosso corpo: em células do fígado, em células do cérebro, em célula dos rins, em células da placenta, para não deixar toxinas chegarem ao bebê, em células dos testículos, dos ovários e assim por diante. Então a célula, ela pode, ao perceber uma substância, falar: "Não, não quero". E existem formas da gente deixar isso ainda mais eficiente. Então, quando a gente consome, por exemplo, um brócolis, esse brócolis vai ter sulforafano, que vai gerar alterações epigenéticas na forma como o nosso material genético, nosso DNA se comporta, e pode deixar esses mecanismos mais eficientes. Porém, tem momentos em que a gente não quer deixar esses mecanismos tão eficientes. Por exemplo, imagina um paciente idoso polimedicado. O que significa uma polifarmácia ou um paciente polimedicado? Significa que esse paciente está tomando um número de medicamentos superior a 5 por mais de 3 meses. E isso é comum. Olha aqui esse artigo com um estudo de caso de uma idosa de 71 anos, solteira de Minas Gerais, aposentada. Ela é hipertensa, ela tem colesterol alto, ela é diabética e ela também tem artrite reumatoide. Olha o tanto de medicamentos que ela usa. Enalapril, que é um medicamento utilizado para tratamento de hipertensão, hidroclorotiazida também para hipertensão, simvastatina para redução de colesterol, metformina, glibendamida para diabetes, o metotrexato, que é um imunossupressor, prednisona, anti-inflamatório, ela toma também omeprazol para diminuir a quantidade de ácido clorídrico no estômago e toma dipirona, que é um analgésico. E fora isso, ela também toma ácido fólico em alta dose, 5 miligramas ao dia. Então ela toma muita coisa. Além desses medicamentos poderem interagir entre si, um diminuindo a eficácia do outro, esses medicamentos ainda podem ser melhor ou pior eliminados. Todo medicamento é uma droga. Em algum momento ele vai entrar no organismo, vai fazer seu efeito, mas depois ele precisa ser eliminado. Esse processo de eliminação, ele tem uma meia-vida, ou seja, existem drogas que são eliminadas rapidamente, e aí a pessoa, por exemplo, precisa tomar aquele medicamento de 4 em 4 horas. Existem drogas que são eliminadas mais lentamente, e aí a pessoa só vai tomar aquele medicamento, por exemplo, de 12 em 12 horas. Tem pessoas que têm um metabolismo mais rápido de eliminação de toxinas, e aí às vezes o médico precisa aumentar a dose daquele medicamento para ele fazer efeito. Pessoas que têm um metabolismo lento, elas eliminam de forma mais lenta, então às vezes doses mais baixinhas já fazem efeito para essa pessoa. E esse processo de eliminação ocorre muito com o trabalho do fígado. Então o fígado, ele tem um processo de transformar essas toxinas em substâncias que possam ser excretadas. Essas toxinas podem ser excretadas pela bile, e aí vão cair no intestino, vão sair pelas fezes, ou podem ser excretadas pela urina, vão chegar nos rins, vão ser filtrados, o que precisa ser reabsorvido vai ser reabsorvido, o que precisa ser eliminado vai para a urina. Mas esse processo todo de biotransformação até a eliminação dessa droga ou de alguma toxina do ambiente vai depender do quão bem nutrida essa pessoa está. Então, se ela tem nutrientes para fase 1, que são principalmente vitaminas do complexo B, ela faz isso com mais eficiência. A fase 2 é uma fase que depende muito de aminoácidos. Se a pessoa também está bem nutrida, ela faz isso com mais eficiência. Então a gente pode aumentar o processo de detoxificação, a rapidez. Então imagina uma pessoa que se intoxicou por um medicamento. O médico vai tentar aumentar, acelerar esse processo de eliminação, porque a pessoa tomou uma dosagem muito alta. Ou se a pessoa se intoxica por álcool, a gente precisa acelerar esse processo de detoxificação.
Por outro lado, imagina um paciente que está recebendo uma droga para tratamento de câncer. Se a gente acelera isso, de repente a droga não faz efeito. E várias plantas podem acelerar esses processos, porque as plantas contêm, por exemplo, flavonoides que ajudam a acelerar isso. Então, nem sempre a gente quer acelerar. A gente viu que as células elas já têm um mecanismo de definir o que elas vão aceitar dentro delas e o que não vão. Um desses mecanismos é a glicoproteína P, que ela funciona justamente jogando para fora da célula o que a célula não deseja. Então, a glicoproteína P, ela é dependente de energia, dependente de ATP. Aqui tem uma droga tentando entrar na célula e a glicoproteína P ajudando a eliminar essa droga. Não, não quero que essa droga fique aqui dentro. A glicoproteína P está localizada na membrana da célula, ela é muito presente, por exemplo, no intestino e no fígado, e ela coopera também com outras enzimas do fígado envolvidas nesse processo de detoxificação, como a CYP3A. Quando a gente inibe a glicoproteína P, o fármaco ele tem maior efeito, faz efeito mais rápido. Então imagina uma pessoa que está tomando antidepressivo. Se eu inibo a glicoproteína P, esse antidepressivo, esse medicamento, ele vai circular mais tempo nas células do cérebro. Se eu induzo a glicoproteína P, ela vai jogar esse medicamento mais rápido para fora do cérebro, ele pode ter um menor efeito. Agora, se eu inibo a glicoproteína P e esse fármaco fica mais tempo dentro das células, ele também pode ter um efeito tóxico maior. Então, é um jogo aí. E muita gente, além de tomar muitas drogas, além disso, toma muitas substâncias medicinais baseadas em ervas. Então, olha nesse estudo de caso, a paciente tomava todos esses medicamentos e, além desses, se automedicava com ervas e substâncias medicinais carentes de comprovação científica. Isso pode ser perigoso. Então, mesmo chazinhos que a gente acha que são muito inofensivos, dependendo do tipo de medicação que a pessoa toma, podem fazer a medicação não funcionar tão bem, porque podem, por exemplo, ativar a glicoproteína P e ela começa a jogar fora mais rapidamente a droga, ou podem ativar CYPs no intestino para ele fazer o processo de eliminação de toxinas mais rapidamente. Então, sempre que uma pessoa está utilizando medicamentos, principalmente se está utilizando muitos medicamentos, é importante conversar com o médico ou com o nutricionista que seja especialista em fitoterapia para eles definir se determinada planta vai ser segura ou não naquele momento, indicada ou não naquele momento. Então, por exemplo, a menta, ela aumenta a produção e a secreção da bile, então ela facilita a detoxificação. Ela também tem uma função hepatoprotetora, ou seja, protege o fígado, inibe a absorção de ferro em altas quantidades e ela pode inibir CYPs que atuam no metabolismo da simvastatina, que é aquele medicamento para a redução de colesterol, de vasodilatadores, que são medicamentos para controle da pressão arterial, da ciclosporina, que é um imunossupressor. E aí essa inibição da CYP pode fazer com que a pessoa tenha mais efeitos colaterais relacionados a essas medicações. Outra plantinha é a alcachofra, Cinara scolymus, que muitas pessoas tomam justamente para redução de colesterol. Então ela é uma planta muito interessante, assim como a menta é uma planta muito interessante, mas de repente não na hora da medicação. A alcachofra ela tem um efeito diurético, ela ajuda a eliminar potássio, perder potássio. Então a gente tem que tomar cuidado também em pessoas que têm pressão alta e ela pode potencializar ações adversas com medicações como furosemida, clortalidona, hidroclorotiazida, indapamida, que são remédios para controle da pressão. Outro exemplo é do boldo. Muita gente toma chá de boldo para melhorar a digestão. E o boldo contém boldina, que pode causar inibição da agregação plaquetária, então aumenta o risco de sangramento de pacientes. Por isso não é indicado com medicamento anticoagulante, porque o anticoagulante já faz isso, não deixa as plaquetas coagularem, juntarem. Então, se a pessoa tiver um corte, o risco de sangramento é maior. Se ela tomar boldo junto, isso é potencializado. O boldo ativa a secreção biliar e de suco gástrico, tem ação antioxidante e hepatoprotetora, ação antiespasmódica, ajuda no tratamento de náuseas, de contrações doloridas do abdômen, mas tem momento e hora.
E os curcuminoides, que são muito interessantes, eles têm ação anti-inflamatória, antioxidante, muito presentes no açafrão, mas podem alterar a ação da glicoproteína P, podem alterar a ação de enzimas antioxidantes, de CYPs do fígado, de enzimas que fazem a eliminação de toxinas. Então, ela tem uma ação vasodilatadora e, se associada a determinadas medicações, pode fazer a pressão cair muito, e com isso a pessoa tem mais dor de cabeça, por exemplo, e aumenta a ação de estatinas, com mais queda de coenzima Q10, mais dor muscular, especialmente nas pernas. Então, não é porque a pessoa colocou um pouquinho de açafrão na comida que isso vai acontecer, mas temos que tomar cuidado com suplementos com altas doses de curcuminoides. Quando você come uma uva roxa, essa uva vai ter resveratrol. Quando você come um mirtilo, um açaí, vai ter ali outros estilbenos. Só que suplementos de transresveratrol não combinam com qualquer medicamento, porque vão inibir também CYPs, como CYP3A4, interagir com outras CYPs e fazer com que a pessoa também tenha uma maior tendência a se intoxicar por determinadas medicações. Por isso, sempre se você tem dúvida sobre o que tomar, consulte um nutricionista especialista em fitoterapia, porque ele vai avaliar que tipo de toxinas você está exposto, que medicações você está tomando, quais são as interações entre elas, o que elas causam no fígado, quais são as enzimas necessárias para a metabolização desses medicamentos. E aí ela vai otimizar a sua detoxificação com cautela, de repente ativando uma CYP que não esteja envolvida no metabolismo da droga que você utiliza e não potencializando outras. Então, vai haver uma escolha de plantas que você pode usar naquele momento. E é claro, se você não está usando medicação nenhuma, as plantas e os fitoterápicos se tornam bem mais seguros, mas mesmo assim, fitoterápico também não é para sempre. Existem casos até de intoxicação de pessoas saudáveis com consumo exagerado de chá de boldo, chá verde. Então, sempre é importante fazermos os ajustes. E eu falo mais sobre fitoterapia no curso online que eu vou deixar abaixo o link para você.